No jantar de aniversário da minha mãe, meu pai apontou para mim e disse: "Esse aqui não faz mais parte da família." Meus primos riram. Minha irmã ergueu o copo, satisfeita. Eu apenas sorri e respondi: "Bem, a conta tá no seu cartão." Levantei e fui embora. 30 minutos depois, o garçom voltou com a conta, $2.800. Minha irmã me ligou, gritando. Recusei. Depois, veio a fúria da família inteira. Aquele foi o último aniversário da família em que estive. A última vez que aceitei participar do teatrinho de gentilezas forçadas, sorrisos falsos e gratidão de fachada. Eu não sabia ainda, mas algo dentro de mim ia mudar naquela noite. Algo que eu segurava fazia anos, sem perceber o quanto aquilo me pressionava. O aniversário de 62 anos da minha mãe já prometia ser tenso. Ela escolheu um restaurante italiano chique no centro, impossível de estacionar e cheio de gente falando de investimentos e retiros espirituais. Todo mundo fingia que aquilo era especial, mas eu já sabia como ia terminar. Eles pediriam tudo o que quisessem, agiriam como reis e, quando a conta chegasse, fariam de conta que não viram o garçom se aproximando sempre olhando para mim, como se fosse minha obrigação pagar. Para eles, eu não era o filho do meio. Nem o leal. Era só a carteira. O apoio. O cara sem filhos, sem alianças, aparentemente sem vida própria. Meu irmão tinha um negócio falindo e 3 filhos. Minha irmã vivia trocando de emprego e apartamento, sempre pedindo socorro para os nossos pais. E eles, já aposentados, viviam na ilusão de que eu existia para compensar os erros dos outros. Mas desta vez, eu fui com um plano. Dei um presente simples para minha mãe, um livro com fotos de uma viagem que ela sempre sonhou em fazer. Nada caro, mas de coração. E fui sem carteira. Queria ver o que aconteceria se, só por uma noite, eu não fosse o mordomo invisível da família. O jantar começou como sempre. Todo mundo falando, meu pai pedindo o vinho mais caro e fingindo não ver o preço. Minha irmã se queixando bem alto. Meus primos, que nem eram tão próximos da minha mãe, estavam lá só pela comida e pelas postagens nas redes sociais. Eu só observava. Depois da sobremesa, meu pai bateu no copo e fez um discurso emocionado sobre família, amor, e como ele era grato por ter filhos tão unidos. E então se virou para mim: esse convidado não pertence mais aqui. Meio segundo de silêncio. E depois, risadas. Minha irmã brindou, finalmente. Ninguém se espantou. Ninguém me defendeu. Não era piada. Era planejado. Então sorri. O jantar é por sua conta. Levantei e saí. Sem drama. Caminhei 2 quarteirões até meu carro e fui para casa. Em silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, calmo. Como se eu tivesse saído de um prédio em chamas e só então percebesse o calor. 30 minutos depois, o garçom voltou com a conta, $2.800. Aí começaram as ligações. Primeiro minha irmã, 6 chamadas perdidas. Depois meu irmão. Depois meu pai, o que raramente acontece. E então, vieram as mensagens. É melhor que isso seja uma piada. A gente não tem como pagar tudo isso. Você sempre faz isso pela família. E agora simplesmente saiu. Quem faz uma coisa dessas? Está tentando punir a mamãe? É o aniversário dela. Juro por Deus que você vai se arrepender. Desliguei o celular e me servi de uma bebida. Aquilo não era só sobre a conta. Aquela noite, eu finalmente enxerguei tudo com clareza. Eu não tinha sido convidado para comemorar, fui chamado para bancar a festa. E quando perceberam que eu podia parar de ser útil, decidiram me humilhar. Na frente de convidados, primos, e até uma ex-colega de trabalho da minha mãe. Por volta das 22h30, tocaram a campainha. Olhei pela câmera, eram meus pais e meu irmão. Nem tive tempo de decidir se abria ou não. Um vizinho saía do prédio e eles entraram junto. Quando cheguei no corredor, já estavam dentro do meu apartamento. Entraram como se fossem donos do lugar. Como se eu tivesse esquecido meu papel e eles estivessem ali para lembrar. Precisamos conversar, disse meu pai. E conversamos por horas. Mas não foi o tipo de conversa que resolve algo.
Foi o começo de outra coisa. Eles não pareciam pessoas arrependidas. Pareciam pessoas ofendidas, que achavam que eu devia algo a elas. Quando abri a porta, meu pai já estava preparado. Caminhava como se tivesse ensaiado cada frase no trajeto. Minha mãe evitava meu olhar. Meu irmão entrou por último, calado, mãos nos bolsos. Ninguém disse oi. Só queremos entender o que foi tudo isso, começou meu pai, como se eu tivesse causado um escândalo no altar. Minha mãe interrompeu, dizendo que minha saída arruinou o clima e feriu pessoas. Não disse quem, apenas que houve feridos. Meu irmão disse que foi duro eu sair daquele jeito, como se eu tivesse transformado uma tensão familiar em humilhação pública. Eles me cercaram com culpa como lobos famintos. Eu perguntei o que eles achavam que eu deveria ter feito. Sorrir enquanto zombavam de mim? Fingir que era só piada de família? Meu pai disse que era só uma brincadeira, que eu estava exagerando. Minha mãe tentou justificar minha irmã, dizendo que ela não quis dizer daquele jeito. Meu irmão disse que não era sobre palavras, era sobre minha reação. Foi aí que percebi, eles não estavam ali para pedir desculpas. Vieram para reescrever o roteiro. Eu estraguei o teatrinho. Eu deveria ter seguido o papel, ficar quieto, fazer cara de ofendido, mas no final, puxar o cartão discretamente e pagar a conta. Eles não estavam bravos porque eu fui embora. Estavam bravos porque eu fui embora sem pagar. Como fiquei em silêncio, partiram para o próximo ato. Meu pai mencionou que as coisas estavam difíceis. Minha mãe falou que o aluguel da minha irmã ia subir e ela estava muito estressada. Meu irmão resmungou algo sobre consertar o carro. Sutil, mas nem tanto. Aquele era o momento em que eu, em outros tempos, teria dito: entendi, deixa comigo. Mas eu não disse. Eu disse que terminei. Disse que não podia continuar sendo o pilar de uma estrutura que só me devolvia desrespeito e ironias veladas. Que o que disseram naquela mesa foi uma linha que eu nem sabia que esperava que cruzassem, mas cruzaram. O rosto da minha mãe escureceu. Ela percebeu que aquilo não era sobre um jantar. Meu pai tentou manter o controle. Você está mesmo cortando relações com a família por causa de um mal-entendido? Curiosamente, meu irmão permaneceu em silêncio. Não parecia bravo, parecia deslocado, como se tivesse entrado na casa errada. Disse a eles que precisava de espaço. Muito espaço. E que eles precisavam ir embora. Eles não gritaram. Só pareciam confusos, como se eu fosse uma máquina com defeito e eles não conseguissem entender o que havia quebrado. Mas foram embora. Quando a porta se fechou, o que senti foi diferente. Foi final. Um silêncio profundo, como aquele que surge quando você desliga uma máquina que ficou zumbindo por anos no fundo da sua vida. Na manhã seguinte, entrei na minha conta bancária e vi lá, a transferência automática. Todo mês, $1.300 iam direto pro aluguel da minha irmã. Ela nunca pediu com gentileza. Chorou uma vez, meses atrás, dizendo que ia perder o apartamento e, de alguma forma, aquilo virou meu problema. Cancelei. Sem bilhete, sem aviso. Eu não devia nada a ela. E ela descobriria logo em 4 dias, para ser exato. E quando descobriu, eu já sabia como minha família reagiria, acusando, culpando, distorcendo os fatos. Dizendo que eu mudei, que fui eu quem os abandonou. Foi aí que a coisa começou a se desenrolar de verdade. 4 dias depois, veio a tempestade. Primeiro, uma mensagem da minha irmã: o aluguel subiu. O que aconteceu? Depois, ligações. Muitas. Ignorei. Após a 7ª chamada, silenciei o número dela. 1 hora depois, minha mãe ligou. Sua irmã está chorando. Ela pode ser despejada. Não sabia que o pagamento não viria. Por que você não avisou? Não respondi. Porque a resposta era simples: eu não avisei porque não devia nada. Por mais de 1 ano, paguei o aluguel dela. Todo mês. Sem agradecimento. Sem interrupção. E ela nunca tratou isso como ajuda, tratava como obrigação. Como se eu fosse só o filho do meio, solteiro, sem filhos, cuja única função era manter os outros em pé.
E quando ela brindou ao meu exílio naquele jantar, nem imaginava que estava cortando a própria rede de segurança. Mas acho que todos presumiram que eu superaria. Que eu voltaria ao meu papel, como sempre. Só que dessa vez não. Naquela noite, minha irmã apareceu no meu prédio. Não deixei ela entrar. Ela ficou do lado de fora, mandando mensagens, ligando, como se estivesse presa em um prédio em chamas. Não tenho mais para onde ir. Por que você tá fazendo isso comigo? Vai mesmo destruir minha vida por causa de um jantar? A ironia me atravessou. Eu não destruí a vida dela. Só parei de salvá-la. No dia seguinte, meu pai ligou. Deixou uma mensagem de voz. Isso é família. Você não pode simplesmente deixar tudo assim. Você é melhor do que isso, né? Mas eu estou melhor. Sou responsável. Confiável. O que paga. O que engole o orgulho em público. Porque é isso que os bons fazem. Não respondi. Mas eles não pararam. Por 2 dias, meu telefone não ficou mais de 10 minutos em silêncio. Mensagens, ligações. Eles oscilavam entre culpa, pena e raiva. Até meu irmão mandou uma mensagem curta. Não castigue a família toda só porque tá bravo com ela. Foi aí que percebi, para eles, tudo isso era só sobre minha irmã. Eles não enxergavam o quadro maior. Não viam os anos de abuso disfarçado de família. Os anos em que esperavam que eu carregasse todos e ainda sorrisse por isso. Então, tomei uma decisão. Liguei para meu avô. Ele não estava no jantar. Ele sempre se manteve um pouco distante do drama, talvez porque ainda é o único que eles fingem respeitar. Contei tudo. Desde o momento em que meu pai me apontou até o instante em que invadiram meu apartamento como se eu tivesse cometido um crime. Falei sobre o dinheiro, o aluguel, a manipulação, o sentimento de obrigação constante. Ele não me interrompeu. Ele apenas escutou. Quando terminei, me fez uma única pergunta. O que você quer que eu faça? Respondi. Conte a verdade para eles. Fale para a família o que eles não viram. Conte como me tratam. Cansei de protegê-los. Ele não discutiu. Só disse. Ok. E assim, começou o controle de danos. Em menos de uma semana, comecei a ouvir boatos de parentes distantes, primos de segundo grau, tias com quem mal falo dizendo que meus pais estavam furiosos, minha irmã estava destruída, e que eu estava deturpando tudo para fazê-los parecer monstros. Mas aqui está a verdade, eu não deturpei nada. Só parei de esconder. Depois de falar com meu avô, eu esperava alguma reação. Talvez mais mensagens culpando, ou um dos áudios dramáticos da minha mãe, chorando bastante para me fazer sentir um criminoso. Mas nada. 3 dias de silêncio. Depois 4. Presumi que estavam se reagrupando. Tentando prever o que meu avô diria. Então, meu celular vibrou. Era uma mensagem no Facebook da Carla. Carla é sobrinha da minha mãe, tecnicamente minha prima, mas nunca fomos próximos. Sempre calada, discreta, do tipo que parecia alheia às coisas nas reuniões de família. Mas, ao que parece, ela notava tudo. A mensagem era simples. Oi? Fiquei sabendo do que aconteceu. Sinto muito. Sempre percebi que havia algo errado na forma como eles tratavam você. Aquilo me pegou de surpresa. Perguntei como ela sabia. Achei que era só fofoca de corredor. Mas ela respondeu rápido. Seu avô contou tudo no brunch da família. Disse que já era hora das pessoas saberem a verdade. Depois, descobri que ele não falou com algumas pessoas em particular. Ele contou a história inteira num brunch de família, numa mesa cheia de parentes, inclusive gente que eu nem via há anos. Sem ensaio, sem filtro. Só os fatos. Contou sobre o jantar de aniversário, sobre meu pai me apontando, minha irmã brindando a minha exclusão, e todos esperando que eu pagasse os $2.800 enquanto zombavam de mim. Depois falou do aluguel, de como eu pagava a moradia da minha irmã há mais de um ano. E de como meus pais e meu irmão invadiram meu apartamento exigindo explicações, sem nunca considerar que o problema pudesse ser eles.
Segundo a Carla, alguns ficaram em choque. Parentes mais velhos tentaram defender meus pais, dizendo que devia haver mais por trás. Mas a maioria só ficou em silêncio. E o mais marcante, segundo ela, meu avô contou tudo com calma. Sem raiva. Sem teatrinho. Só a verdade. E naquela sala, isso teve peso. Respondi a Carla com um simples: obrigado. Mais tarde, naquela mesma noite, recebi uma mensagem do meu pai. Você humilhou sua mãe. Só isso. Nenhuma pergunta. Nenhum reconhecimento do que aconteceu. Nenhuma tentativa de entender. Só a acusação. Para ele, o problema não era o que eles fizeram, era o fato de eu ter contado. Não respondi. 2 dias se passaram. E então, recebi uma notificação da portaria do prédio. Um pacote tinha chegado. Não lembrava de ter encomendado nada, então achei que era engano. Mas lá estava, uma caixa de tamanho médio, mal lacrada com fita adesiva, sem remetente, e meu nome escrito com caneta preta. Dentro, algumas camisetas velhas esquecidas na casa dos meus pais. Uma caneca de café da época da faculdade. Uma foto minha, criança, com uns 10 anos. Um cartão de papel de loja de R$ 1, em branco, exceto por uma única frase no meio. Se é isso que você quer, então aqui está. Sem nome. Sem explicação. Só isso. Mesquinho. Passivo-agressivo. Mas dizia tudo o que eu precisava saber. Eles não estavam arrependidos. Só queriam inverter a narrativa, fingir que eu estava abandonando eles. Que eu era o ingrato. O vilão da nova versão da história. Peguei a caixa e levei até o centro de doações da rua. Eu não precisava de nada daquilo. De qualquer forma, nunca foi sobre os objetos. Naquela noite, tornei tudo oficial. Saí de todos os grupos de mensagens, me removi dos tópicos de família, bloqueei minha irmã, meu pai, minha mãe e até meu irmão. Mudei meu número de telefone e atualizei meus contatos apenas com os poucos parentes que realmente me tratavam como uma pessoa. Não foi dramático. Nem emocionante. Foi só necessário. Achei que haveria retaliação, que apareceriam novamente na minha casa, que tentariam envolver outros parentes. Mas o que aconteceu depois me surpreendeu mais do que qualquer confronto. Eles se adaptaram. Uma semana depois de eu cortar contato, recebi outra mensagem da Carla. Ela me mandou uma captura de tela do story da minha irmã no Instagram. Estavam ela, meus pais e meu irmão numa praia. Bebidas coloridas nas mãos, sorrisos forçados no rosto, hashtag sobre momentos em família e pausas merecidas. Aparentemente, meus pais voltaram a pagar o aluguel da minha irmã. Além disso, estavam viajando, postando fotos de refeições sofisticadas, coquetéis e legendas motivacionais sobre reconstrução e união. As mesmas pessoas que juraram que não conseguiriam sobreviver sem minha ajuda financeira, estavam ótimas. Melhor que ótimas. E foi aí que entendi. Eles nunca tiveram dificuldades. Eles só estavam me usando porque eu deixei. Fiquei olhando aquela foto por minutos. Ali estavam eles, meus pais, minha irmã e meu irmão, numa praia chique que com certeza não era por aqui. Ao fundo, pôr do sol, cabanas de hotel, drinks caros. Hashtags como hashtag finalmente paz e hashtag família forte. Minha irmã marcou um resort de luxo na Flórida. Eu não sabia o que esperar. Talvez alguma evidência de que estavam sofrendo, alguma mensagem que mostrasse que sentiam minha falta. Mas não. Estavam radiantes. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido. O que me afetou não foi a saudade, porque eu já não sentia mais. Foi a facilidade. A rapidez com que me apagaram. Passei anos ouvindo que a vida deles era difícil. Que estavam sempre no limite. Meus pais, sempre cortando gastos. Minha irmã, sempre um passo do colapso. Meu irmão, sempre eu fazendo o melhor com o que tinha. E ali estavam eles, bebendo margaritas e sorrindo como se tivessem escapado de um sequestro. Não fazia nem 2 semanas que eu tinha cortado contato. Naquela mesma noite, Carla me mandou outra mensagem.
Desta vez, com capturas de tela de mensagens que minha irmã estava repassando para o restante da família. Em uma, ela dizia que eu havia repentinamente cancelado o apoio financeiro e deixado ela à beira do despejo. Em outra, insinuava que eu estava emocionalmente instável e estava punindo a família por estarem felizes sem mim. A ironia era absurda. Estavam melhores sem mim. Financeiramente, emocionalmente, socialmente. E mesmo assim, eu era o vilão por ter ido embora. Não respondi a Carla de imediato. Precisei de tempo. Mas quanto mais pensava, mais tudo se tornava nítido. Eu passei anos gerenciando a realidade deles, pagando contas em silêncio, sem pedir nada, sem contar a ninguém. E agora que não estava mais ali para controlar a narrativa, eles a estavam moldando ao modo deles. Aprenderam uma coisa comigo: o silêncio dá poder. Mas agora, isso estava se voltando contra mim. Então escrevi algo. Não foi uma explosão de raiva. Não foi vingança. Foi só a verdade do começo ao fim. Incluí datas, valores e nomes. Expliquei que paguei o aluguel da minha irmã por mais de um ano. Que cobri 2 viagens dos meus pais, uma das quais disseram à família que foi a presente de todos os filhos. Que meu irmão me mandava listas de compras das crianças, e eu comprava tudo, sem nunca cobrar. Anexei capturas de tela dos comprovantes. Não para humilhar, mas para que ficasse real. E foi assim que tudo terminou. Eu não fui embora por raiva. Me afastei porque finalmente entendi que ser útil para alguém não significa ser valorizado por essa pessoa. Não estou pedindo que ninguém tome partido. Só decidi que não vou mais mentir nem ficar em silêncio. Enviei minha mensagem para apenas 8 pessoas. Só aquelas que eu sabia que estavam ouvindo a versão distorcida dos meus pais, gente que curtia aquelas postagens ensaiadas de praia e comentava: "Fico tão feliz em ver vocês sorrindo de novo." A maioria não respondeu. Mas 2 pessoas responderam. Uma foi meu primo Natan. Ele só disse: "Eu não fazia ideia." Foi F asterisco asterisco asterisco. Força, cara. A outra foi o irmão da minha mãe. A gente não se falava há anos. A mensagem dele me pegou de surpresa. Sempre me perguntei por que seus pais te tratavam como se você devesse algo a eles. Agora entendi. Obrigado por dizer alguma coisa. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Em seguida veio uma mensagem de voz. Era minha mãe. A voz dela era fria. Sem pedido de desculpas. Só aquele tom cortante que eu conhecia bem. Espero que você esteja feliz. As pessoas estão falando. Você já envergonhou essa família o suficiente. Você sempre soube distorcer as coisas para sair bem. Ela desligou. Essa foi toda a mensagem. Nenhuma palavra sobre o que eu contei. Nenhuma negação. Só revolta pelo fato de que outras pessoas souberam. E então veio a última surpresa: meu avô ligou. Ele tinha lido o que eu enviei. Achei que ele fosse ficar chateado ou me pedir para acalmar as coisas. Mas ele só disse: "Você falou a verdade." E isso é mais do que a maioria deles já fez na vida. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Não porque eu tinha vencido. Não porque eles tinham sido desmascarados. Mas porque, pela primeira vez, eu parei de fingir. Eu não carregava mais uma culpa que não era minha. E eles, bem, eles não iam desmoronar sem mim. Estavam prosperando. Porque a verdade é que sempre tiveram dinheiro e tempo. Só não queriam usar consigo mesmos não enquanto eu ainda estava disposto a pagar a conta. Eu nunca fui o vilão. Eu só era o plano de fuga. E agora que ele acabou, eles teriam que arrumar outro. O silêncio não durou. 2 semanas depois que enviei a mensagem, recebi uma carta pelo correio. Uma carta física. Sem remetente, envelope digitado, papel branco grosso, parecia um convite de casamento. Por um momento, achei que fosse uma intimação. Talvez uma ameaça. Mas ao abrir, reconheci a caligrafia. Era do meu pai. Só que, não era endereçada a mim. Era uma minuta.
Um rascunho de carta destinada a outro parente, alguém do lado do meu avô. Era uma tentativa barata de controle de danos. Ele dizia que eu havia sofrido um colapso após anos de isolamento, que me tornei amargurado com a solidão e que eles sempre tinham feito o possível para me apoiar. Mas a carta nunca foi enviada. De alguma forma, veio parar na minha caixa de correio. Talvez um erro. Talvez alguém na família, cansado das mentiras, tenha me mandado de propósito. Nunca saberei. Só sei que aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Eles não estavam só me deixando ir. Estavam tentando me apagar. Não bastava que eu tivesse saído. Eles precisavam garantir que eu fosse o quebrado, o problemático. Não eles. Então fiz meu último movimento. Fechei o que restava dos laços. Um depósito alugado no meu nome, cheio de tralhas da família que ninguém se preocupou em buscar. Um plano de celular que, inexplicavelmente, ainda pagava para minha irmã. Desliguei tudo. Cortei os serviços. Cancelei contas conjuntas. Transferi legalmente o que podia. E então, pela primeira vez na minha vida adulta, bloqueei minha mãe. Hesitei antes de fazer isso. Não porque achasse que minha mãe merecia outra chance, ela não merecia. Mas eu sabia a tempestade que aquilo traria. Ainda assim, no fim das contas, toquei no botão de bloqueio e não olhei para trás. Os dias seguintes foram silenciosos, até demais. Mas então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem curta do meu avô, quase enigmática. Eles estão em apuros. Não sabiam que você levaria isso tão longe. Liguei para ele. Foi aí que ele me contou, depois que perceberam que eu tinha cortado completamente todos os laços, sem telefone, sem e-mail, sem nenhuma abertura, eles começaram a se voltar uns contra os outros. Meu pai culpou minha irmã por ter insistido tanto no jantar. Minha irmã jogou a culpa na minha mãe por ter deixado tudo vazar. Meu irmão tentava se manter neutro, mas estava perguntando aos primos se achavam que eu algum dia mudaria de ideia. Então meu avô disse algo que eu não esperava. Sua mãe está me ligando. Quer conversar com você, mas não para pedir desculpas. Só quer limpar a reputação dela. Foi aí que entendi, com toda clareza, fiz a escolha certa. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, todos estavam acostumados a tratar pessoas como peças num tabuleiro. E eu? Eu só fui o primeiro a parar de jogar. Eles ainda viajavam. Ainda sorriam nas fotos. Ainda bancavam o aluguel da minha irmã. Mas o brilho estava sumindo. As pessoas estavam começando a perguntar. Começando a notar que a história deles não batia. E quanto mais tentavam proteger a imagem, mais forçado tudo parecia. Eles nunca foram vítimas. Só estavam mal acostumados a nunca ouvirem um não. Agora que estão por conta própria, não gostam nem um pouco disso. Já fazem 3 meses desde que os bloqueei. Nada de ligações. Nenhuma carta. Nenhum pacote. É como se eu tivesse desaparecido e, sinceramente, foram os meses mais tranquilos da minha vida. Eu não sabia quanta bagunça emocional eles traziam, até o silêncio chegar. Mas ontem, recebi uma ligação da Carla. Ela encontrou minha irmã no aeroporto. Meus pais estavam com ela aparentemente indo para Costa Rica. Segundo a Carla, eles andam postando menos nas redes. As legendas mudaram, agora são só frases genéricas sobre deixar pessoas tóxicas e encontrar força na diversidade. Estão claramente tentando controlar a narrativa. Mas você sente a diferença. Não tem mais alegria, só manutenção de fachada, como disse Carla. Ela contou que minha irmã parecia esgotada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se a performance estivesse finalmente drenando sua energia. E então veio a parte mais estranha. Minha mãe perguntou por mim. Não disse nada carinhoso. Só quis saber se eu ainda estava bravo. Se eu ainda falava com outros parentes. E soltou uma frase estranha. Ele vai mudar de ideia. Eles sempre mudam. Como se eu fosse apenas uma fase. Uma versão rebelde de mim mesmo, que com o tempo desapareceria. E voltaria para o papel que eles tinham escrito para mim. Mas eles ainda não entenderam.
Isso não é drama. Não é birra. É paz. E eu não vou voltar,